Sem sombra de dúvidas, Super Mario 64 ou Super Mario 64 foi um jogo que revolucionou o modo de se jogar os jogos do Mario. Além do Mario, ele ajudou toda uma era de jogos 3D que estavam por vir. Claro que ainda assim é impossível criar uma obra-prima da noite para o dia. Super Mario 64 teve diversas modificações até chegar à sua versão final, ao qual conhecemos nos dias de hoje. E no vídeo de hoje estarei falando justamente sobre essas mudanças nesse jogo tão nostálgico e aclamado por muitos, até ele se tornar o que se tornou no seu lançamento. Em resumo, vamos falar da beta de Super Mario 64. Antes de mais nada, gostaria de comentar sobre o suposto alpha do game. Diziam rumores que o jogo teria um protótipo para Super Nintendo, ou também conhecido como SNES. Porém, não se sabe ao certo se realmente existiu uma versão de Super Nintendo, tanto que nem existem imagens sobre ele. Entretanto, o que se sabe é que o game utilizava a tecnologia do chip Super FX, tanto que o game ficou conhecido como Super Mario FX, e mesmo o jogo sendo 3D, ele teria uma gameplay muito similar a outros jogos 2D da franquia, o que deu a entender que as fases não seriam tão abertas como é em Super Mario 64. Um dos motivos pelos quais esse jogo possivelmente nunca saiu, e que até faz sentido, era que o Super Nintendo, ou os NES, não possuía tecnologia suficiente para fazer um jogo com tamanha magnitude. Além disso, não valia a pena arriscar, até pelo fato do console estar no seu fim de ciclo. Sendo assim, resolveram migrar a ideia para o sucessor dos NES, ou seja, o Nintendo 64. Agora sim, saindo de apenas suposições, vamos falar diretamente dos aspectos da beta no Nintendo 64. O game teria 32 fases, mas no final ficou com apenas 15. Além disso, teríamos um modo multiplayer com o Luigi jogável, mas devido às limitações do Nintendo 64, isso se tornou inviável. Tanto que somente anos depois de Super Mario Bros. Do Wii, que tivemos a tecnologia de jogar com mais de um personagem na tela. Isso, é claro, excluindo jogos como Mario Kart, Mario Tennis, Mario Golf, etc., que eram jogos spin-offs. Inclusive o Mario 64 Multiplayer foi mencionado em uma entrevista com Satoru Iwata e Shigeru Miyamoto, o criador da franquia Mario. Em uma outra entrevista sobre o Super Mario 3D Land, o Iwata disse que eles cogitavam usar mastros ao invés de estrelas para a conclusão de cada fase do Super Mario 64, assim como eram nos jogos 2D do Bigodudo, além de alguns jogos mais atuais. Porém, eles acharam que para a época seria melhor colocar algo que seria mais fácil de colocar para entender melhor em um jogo 3D, e no fim optaram pela estrela. Em 1995, o game do Super Mario 64 foi apresentado pela primeira vez, mas somente lançado em junho de 1996 no Japão. Mas como ele foi apresentado ao público em 95, várias fotos foram tiradas e alguns vídeos gravados, além de imagens fornecidas pela própria Nintendo para revistas de games da época. Sem dúvidas, tem como perceber várias diferenças do jogo apresentado em 95 para a versão final do jogo. A maioria das mudanças, praticamente todas, foram na parte visual do game. Algumas coisas tiveram uma mudança drástica, enquanto outras tiveram mudanças menores. Como exemplo, no layout principal, onde é mostrada a quantidade de vida, estrelas e moedas comparado ao layout final, podemos notar algumas diferenças, como exemplo as cores que deram uma reduzida. Na beta era tudo muito colorido, e cores diferentes nos números. Na versão final ficou apenas a cor laranja. Além disso, na versão final, tudo ficou em linha reta e na versão beta era tudo centralizado. Além da imagem do Mario no canto onde ficava a vida, a imagem do Mario que simbolizava a vida na beta era similar à cabeça de Paper Mario, enquanto na versão final ficou o Mario próprio. Como havia mencionado antes, muita coisa mudou no visual, então agora vamos focar nos visuais das fases. Podemos dizer que nenhuma delas ficou igual como estava na beta. Algumas tiveram modificações pequenas, outras grandes. O próprio estágio Whomp's Fortress, onde houveram mudanças de textura, o chão, a parede, são de fato bem diferentes. Já o estágio Cuckoo Mountain, podemos notar uma mudança bem extrema se comparado ao seu visual final, como por exemplo, o pedaço de textura do castelo, o chão completamente diferente, e até mesmo o pinguim, que está diferente também, sendo praticamente outro. Outro lugar que ficou bem diferente de sua versão final foi o castelo, porém na parte de dentro. Ele parecia não ter escadas. A pintura era diferente, além das portas que também eram diferentes. Como os números na porta na versão final para a beta, como vocês podem ver na imagem. Mas não foram somente as fases que mudaram, o jogo sofreu diversas modificações. Inclusive alguns sprites sofreram modificações no visual também. Como um dos inimigos, o Tromp, dá pra ver nitidamente uma diferença no visual dele, até mesmo o inimigo Ponky
também mudou e até mesmo o visual da estrela do jogo mudou. As estrelas são similares aos sprites utilizados no Super Mario RPG de Super Nintendo. Até mesmo a voz do Mario seria diferente nas betas também. Continuando o segmento de modelos que mudaram da beta para a versão final, vou falar dos que não vieram para a versão final, como o ovo de Yoshi, que através de códigos você consegue acessar o ovo do Yoshi no cartucho do Mario 64. Entretanto, quando se ativa o código ele não faz nada, o ovo fica estático lá e sem utilidade alguma, nem sequer sai um Yoshi de lá. Daí surge uma teoria de que Yoshi poderia ser jogável, assim como Super Mario World, ao qual o Mario montava no Yoshi e seguia o caminho. Ou fariam igual no Super Mario 64 de DS, que você literalmente joga com o Yoshi. Mas no final de tudo resolveram transformar ele em um NPC secreto no jogo, ao qual quando você fizer 100% do game você encontra ele em cima do castelo e ele te dá 100 vidas e vai embora. Outros modelos que estão presentes nos códigos do jogo, que não foram utilizados na versão final, são os Blarg, que apareceram em Super Mario World e até hoje ainda aparecem nos games do Mario. Esse personagem estaria presente na fase Little Lava Land, caso não tivesse sido removido do game. Outro inimigo também removido da versão final foi o Mini Shill Bully. Para quem não se lembra, o Shill Bully é aquele boss famoso da fase Snowman's Land, e existem modelos não utilizados de uma versão menor dele, ou seja, o Mini Shill Bully. Também temos um modelo de um trampolim no jogo para impulsionar os pulos do Mario. Existem também modelos mais simples, como essa flor dançante, que vocês estão vendo aí, que lembra a Power Flower do Super Mario 64 DS. 2 cascos, um verde e um vermelho, um cactus e um tipo de textura beta do olho do Bowser no game. Além disso, foi encontrada uma textura de uma chave, ao qual seria utilizada de uma maneira nunca vista no game. O que lembraria os jogos do Zelda, onde você iria coletar várias dessas chaves na fase, que seria justamente na fase dos fantasmas, na fase Big Bull's Haunt, e isso faria com que a tela ficasse uma certa contagem de chaves para abrir as portas aleatórias que precisariam dessas chaves. Agora, para finalizar, vamos falar da história do game, na beta. Não que também a história seja algo tão incrível, mas a história final todos já conhecem. O Mario foi chamado para comer um bolo com a Peach, e ao chegar no castelo, descobria que o Bowser tinha sequestrado ela. Para isso, ele precisava dos poderes das Power Stars, para ajudar a derrotar o Bowser e salvar a princesa. Essa no caso é a história que ficou no final, porém na beta não se sabe ao certo se essa seria a história do game. Pois no início do game, bem no comecinho mesmo, assim que aparece aquela tela inicial com aparecem comandos dos controles e tudo mais, aparecia uma frase que dizia: "Bem-vindo ao mundo maravilhoso de Mario. Pessoas que gostam de aventura, sigam em frente, o castelo está logo à frente." Em resumo, com essa frase dava a entender que não era bem o castelo da Peach, ou menos ainda que o Bowser criou um mundo maravilhoso que citavam na mensagem. Então é isso, se gostou desse vídeo, já demonstra, toque na tela do celular ou deixe seu like, independente de onde você estiver vendo esse vídeo, agradeço. Comente se sabia de alguma dessas mudanças e se gostou e quer ver mais coisas sobre o universo do Mario, já se considere se inscrever ou seguir para mais conteúdos como esse.